E, na verdade, o que a gente vai falar, assim, sobre o plano de parto? Porque muita gente confunde, né? Acha que, mesmo quando eu tive filho, que já faz muito tempo, não se falava de plano de parto, né? E ele é muito mais que um planejamento, assim, como a escolha da maternidade, a música que você vai, né, ouvir durante o parto. Enfim, é um documento, na verdade, que você relaciona tudo que você gostaria e o que você não gostaria que acontecesse nesse momento, que é um momento, assim, muito especial. Então, e esse é um documento que ele é garantido pela legislação brasileira, de tão importante que ele é, tá? E ele é recomendado, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde. Porque o objetivo é melhorar no mundo todo o nível de atendimento oferecido às parturientes e recém-nascidos. Então, o plano de parto, ele é um documento, ele não é simplesmente uma vontade que você vai só dizer e pronto. Não, ele é garantido por lei. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho como que foi, se vocês fizeram um plano de parto, as 3, vocês podem começar Você fez, contando Bruna? um pouquinho. Eu sempre acho que eu tô entrevistando e vai ser entrevistada. Você fez, Bruna? Cara, eu fiz porque, eu não sei, tem uma amiga, a Isadora Ribeiro, que, bom, eu sempre fui muito entusiasta de parto, de ver vídeo, enfim, sempre gostei muito. E antes de engravidar, eu, enfim, tava vendo vídeos no YouTube e vi um vídeo da Isa que ela conta sobre o plano de parto. E foi muito importante que ela fez o plano de parto, porque ela não... Teve algumas questões e o filho dela nasceu antes. E ela não conseguiu... Ela morava no interior, não conseguiu chegar em São Paulo para poder parir. Então, aí ela foi numa maternidade que ela não escolheu, com uma equipe que ela não escolheu. E aí ela tinha o plano de parto dela. E aí, quando eles chegaram na maternidade, apresentou o plano de parto. E eu andava com o meu plano de parto junto com... Debaixo do braço. Junto com o meu caderneta de gestante. Que eu falava, gente, sei lá o que vai acontecer, vou ficar com o meu. Porque eu, morando em São Roque, tinha escolhido pra nascer em São Paulo. E eu falava pra você, né? Meu maior medo era nascer no caminho. Ou eu precisar ir pra um hospital pro lado de lá, que não fosse o que eu tivesse escolhido com a minha equipe. Então, o plano de parto era tipo, aqui sabem o que eu quero, o que eu não quero. Era a minha segurança máxima. Eu tinha online, todo mundo que eu conhecia tinha ele e sabia onde acessar. E importantíssimo, né? Quando eu cheguei na maternidade pra ter ela, a primeira coisa que me pediram foi: você tem plano de parto? E eu não estava esperando que fizessem isso. O Augusto não tinha pedido e eu não tinha. Então, começa por aí, né? E eu fui a louca que imprimi 6 cópias e autentiquei as 6 cópias. Maravilhoso, maravilhoso. Faltou isso, na próxima eu vou fazer. Olha, spoiler, vem aí o terceiro. Quarto, quinto, vamos ver como que alguém vai me parar. Bom, se for assim, vai longe. Sim. Algumas, inclusive, assim, eu pesquisei um pouco antes de falar com vocês. Para falar a verdade, eu só soube, né, que existia plano de parto por seguir vocês. Então, eu lembro que a Bruna falou sobre isso no Instagram dela, né, gente? O Instagram... quem está grávida, quem está nos assistindo e tudo mais, tem muitas coisas interessantes, muita gente bacana para você seguir com informações, porque eu acho que o mais importante é a informação, né? Então, eu não sabia da existência, porque na época que eu tive filhos não existia. No máximo, você só dizia se você... Ah, não, eu prefiro o cesárea, o parto normal, e olhe lá. Uhum. E algumas questões, assim, bem básicas. Mas o que me chamou a atenção, vendo tudo isso de fora, foi que no plano de parto tem alguns dados, por exemplo, relacionados a procedimentos que às vezes a gente não faz ideia. Então, ele te informa antes. Ele é um estudo. Foi isso que eu senti quando eu fui preparar o plano de parto. Foi exatamente isso. Informações que eu não sabia que eram possíveis eu escolher, né? Que era uma opção ou não. E outras coisas que eu nunca nem tinha ouvido falar. Assim, tricotomia. Você fala, o que é isso daqui? E por que eu tenho que escolher? Então, é um momento que você se prepara. Você acaba estudando, você vai dedicar algumas horas àquilo. Você pode pegar essa oportunidade para envolver o seu parceiro ou quem for o seu acompanhante no momento, para entender o que você quer, quais são suas vontades, porque na hora lá você tem quase um advogado acompanhante, né? Acompanhante a doula. Pois é. Mas se você não precisar entrar em ação também. Pois é, porque os pais, vou te falar, às vezes eles vão pra partulândia própria e não respondem mais nada também.
Então, Uma outra coisa também que eu até me questionei, né? Porque das maternidades públicas. E aí eu pesquisei um pouco sobre isso, até para trazer aqui hoje, para a gente falar sobre isso. E sim, nas maternidades públicas, algumas, não são todas ainda, mas você pode levar o seu pedido, mas eles têm que ser protocolado antes. Não é que você chega na hora e entrega. Eles fazem esse protocolo antes, e aí na hora do parto, para as vontades, enfim, claro, sempre é importante falar isso. Não é o que vai estar no plano de parto. Em primeiro lugar, está a segurança da mãe. Sim. Algumas questões que estão ali, às vezes, fogem um pouco e o médico tem uma certa autonomia no momento de uma emergência e tudo mais. Mas eu achei interessante que agora, nas maternidades públicas, começou também a ter essa vigência. Esse procedimento. É um comentário, Vi. Eu tive a Liz em hospital público. Quando eu internei, eu já anexei o meu plano de parto. E toda vez que tinha troca de plantão, eu sabia que ela ia nascer por plantonista, por uma gravidez de risco, enfim. Toda vez que trocava o plantão, eu falava, vocês olharam meu plano de parto? Ficava na ficha de enfermagem. Toda vez que passavam no meu quarto, eu entregava e pedia para eles lerem também. Mesmo, e assim, tiveram profissionais que ignoraram total, é frescura, é mais uma frescura, mais uma... eles até me chamavam de índia lá no hospital, mais uma fresca índia que queria parto normal, que queria hora de ouro, enfim. E aí alguns falam, não, isso é frescura, a gente vai fazer epísio, a gente vai te levar pra cesárea a qualquer momento. Tanto é que eu arrumei briga com alguns desses médicos também. Mas a grande maioria aceitou numa boa e concordou com tudo que estava escrito também.